Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. E hoje nós vamos estudar gramática e eu vou te ajudar a melhorar a sua interpretação usando as conjunções, essas palavras conectivas, conectoras, para que você consiga entender o uso delas dentro dos textos, as relações lógicas que elas trazem. E aqui em nossa aula, você simplesmente acompanha as explicações e vamos fazer alguns exercícios juntos. E venha participar conosco da nossa comunidade. Faça aqui a sua inscrição no canal, deixe aí o seu like, é tão importante isso para nós. Ative o sininho para receber todas as nossas aulas, para que você fique bom em língua portuguesa. E, sem delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Já na tela, vamos continuar aqui o bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho para você do que era a conjunção. Você se lembra? Conjunção é uma classe de palavras que estabelecem conexão entre uma oração e outra. Isso é muito importante sabermos para poder aprender a ler e entender o significado das orações. Vamos ler um exemplo? O governo tem tentado estimular a economia, porém, sinais de estagnação se espalham. O que nós vimos aqui? Você viu duas orações. O conectivo foi o porém. Porém, é um conectivo de contraste. Isto indica que sinais de estagnação se espalham é o argumento mais forte dentro desta proposta. Apesar de o governo estar tentando estimular a economia, aqui está dizendo que ficou tudo um pouquinho paradinho, não é? Esse seria o nosso exemplo para você começar a perceber. Agora, vamos falar um pouquinho do que seria essa conjunção? Do ponto de vista sintático, ela liga as orações. Do ponto de vista mórfico de estrutura, não é variável. Você não consegue colocar no plural nem no feminino. Ela é invariável. E do ponto de vista semântico, ela liga orações, estabelecendo o quê? Isso é que é importante você entender, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Por isso é que este vídeo vai te mostrar como você ler melhor, aprimorar sua leitura, usando as conjunções. Por quê? Elas podem ser explicação, causa, finalidade, condição, restrição e há outros sentidos. Para isso, vamos começar a trabalhar. Por exemplo, a conjunção dentro dos textos. Eu vou te dar dois exemplos e nós vamos começar a discutir alguns casos. Por exemplo, o Brasil é um grande país, embora tenha sido colonizado por portugueses. Você leu essa opção. Se eu te der uma outra opção dizendo que o Brasil é um grande país porque foi colonizado por portugueses. Viu a diferença? A conjunção, além de conectar orações entre si, ela estabelece relações de significados diferentes entre elas. Você percebeu aqui em cima o embora e aqui embaixo eu coloquei um porquê. Agora, com isso, a escolha de uma conjunção em vez de outra pode ser motivada por diferentes maneiras de interpretar ocorrências e acontecimentos. Se eu digo embora, é um sentido. Se eu digo porquê, é outro sentido. Por isso que ele diz, motivada por diferentes maneiras de interpretar. E é o que você precisa aprender a fazer. Agora você já vai começar a usar um pouquinho do seu raciocínio comigo. Leia novamente essa frase. O Brasil é um grande país, embora tenha sido colonizado por portugueses. Mas se você lesse que o Brasil é um grande país, por que foi colonizado por portugueses? Vamos interpretar. Na primeira frase transcrita anteriormente, a frase aqui do embora, o uso da conjunção embora estabelece uma relação de o quê? Que tipo de relação você acha que estabeleceu com a oração anterior? Porque é que nós chamamos de oração principal. O argumento mais importante, essa conjunção é chamada conjunção subordinativa, que se liga à oração principal para passar uma informação adicional sobre a grandeza do Brasil. Mas aqui você disse embora tenha sido colonizado por portugueses. Qual seria a relação? Pense um pouco para você completar. Vamos terminar a leitura. O uso da conjunção embora estabelece uma relação de o quê? Entre as orações, e isso indica que o enunciador interpreta como boa ou ruim, positiva ou negativa, a atuação do colonizador português.
Agora, se eu usar o porquê, ele estabelece uma relação de o quê, pessoal? Agora eu preciso que você me diga. É consequência, modo, tempo, entre essas orações. E ele indica que o enunciador interpreta como o quê? Como negativa ou positiva a colonização portuguesa? Basta agora você raciocinar um pouco, pare o vídeo, sempre vai ser assim, não é? Você dá paradinha, complete e agora você continua comigo aqui na aula. Dito tudo isso, vamos ver as respostas. Sim, o embora estabelece uma relação de oposição, isso é sempre uma ressalva, não é? E ele indica que o enunciador está vendo como negativa a situação do colonizador português. Agora, o porquê já é uma relação de causa entre essas orações, e ele indica que o enunciador, quer dizer, o falante, o escritor da oração, interpreta como boa, como positiva a colonização portuguesa. Aprendeu? Por isso é importantíssimo entendermos as conjunções para lermos melhor. E vamos continuar aqui comigo. Vou te dar um outro modelo para você treinar um pouquinho mais. Vamos lá? A vítima do atropelamento foi atendida num hospital público, mas saiu de lá com vida. Isso é óbvio que é uma frase para você poder interpretar. Agora é o seguinte: é comum o uso das conjunções para criar efeitos de sentido. Você percebeu que há um efeito de sentido aqui? Quer dizer que a vítima foi atropelada, mas saiu de lá com vida? Ela deveria ter morrido, acontecido alguma coisa. O cara falou, mas saiu de lá com vida. Você percebeu? E usou o mas. Agora, no caso dessa frase transcrita, esse mas, o problema está no mas. Cria um efeito do quê? O que ele quis dizer? E de. Então, são dois efeitos. É um efeito de e de. De o que será? Será que é crítica? Será que é piada? Será que é seriedade? O que seria? Não é? Que efeito criou aqui? Ao mesmo tempo, esses dois efeitos, não foi? Agora, o mas, no caso, está estabelecendo um pressuposto. Ó, eu quis dizer o que com isso? De que o hospital público é como? Você viu que interessante? Agora você precisa raciocinar comigo. Quais palavras você colocaria nessas lacunas? Pare o vídeo novamente e raciocine comigo. Dito isso, vamos agora conferir as respostas. Sim, ali é uma brincadeira, é um efeito de humor e de crítica ao mesmo tempo. É isso mesmo, uma brincadeira do autor. O que ele quis dizer? O mas, no caso, está estabelecendo o pressuposto de que o hospital público ele atende mal aos seus pacientes, a ponto de acarretar risco de vida. Por isso é que ele disse, mas saiu de lá com vida. Entende-se que ele não sairia do hospital público com vida, justamente pelo quê? Pela crítica feita ao atendimento. O atendimento nesses hospitais não são bons. E isto de acordo com esse texto e com este exemplo. Não estamos criticando ninguém. Estamos simplesmente olhando para te mostrar o seguinte: cuidado, porque na leitura da língua portuguesa, às vezes, esse efeito de humor e de crítica aparece como usando o recurso linguístico da conjunção. É isso que você precisa entender aqui conosco. Você viu? E vamos continuar com as nossas interpretações aqui em nossa aula agora. Olhe esta campanha de alfabetização e veja como está escrito na lousa o anúncio. Ali, você percebeu? Qual é o nome do cartaz? Campanha de alfabetização. É óbvio que, novamente, nós estamos te propondo uma situação para você pensar. Vamos comigo? Agora você analise aqui os itens abaixo e diga se esses itens estão certos ou errados. Como se vê? Recorreu-se a um desvio ortográfico para criar efeito de ênfase, destacando-se a importância do acesso à palavra escrita à alfabetização. Nós vimos que, se lermos isso, todas essas palavras estão com problemas, com desvios ortográficos, estão faltando letras, não é isso? E aqui é isso aí, ele está dando importância ao acesso à palavra escrita para alfabetizarmos as pessoas. Você vai concordar com isso ou você vai falar, não, está errado, não é isso? Pense um pouco, pare agora o vídeo e faça o exercício. Na sequência,
A resposta está corretíssima. É uma crítica mesmo. Você viu? Uma letra realmente faz uma grande diferença. Agora, o que ele disse embaixo? Podemos afirmar que efeitos sonoros, efeitos cômicos, polifonia, vários sons, ambiguidade, duplo sentido e trocadilho são apenas alguns itens desse imenso rol de efeitos resultantes dos desvios. Veja que interessante. Você vai concordar com essa interpretação, com essa leitura? Sim ou não? Os efeitos sonoros, os cômicos, a ambiguidade, a brincadeira, para fazer aí o efeito? Agora pense e vamos. E a resposta? Sim. Vamos concordar? Sim. Mais uma vez estamos concordando, hein? E vamos para a terceira opção que nós te damos aqui. Não é necessário, porém, memorizar uma lista infinda, pois todos esses efeitos têm um princípio comum. Aquilo que foge à regra, um desvio, um erro, e se torna mais visível e mais expressivo. Quer dizer, se falha uma letra dentro de uma palavra, algo que apareça errado, não é? Não precisa não há lista para você memorizar, não é? Existe o erro e ele foge à regra, e isso fica expresso. Por isso é que é necessário aprendermos bem a alfabetização para não cometermos esses equívocos. E a resposta está certa ou errada? Você vai concordar com isso? Isso mesmo, meu querido. Você precisa concordar, porque a resposta está corretíssima. Tudo bem? E vamos treinar mais um pouco para podermos aprender a interpretar um pouco mais. Olha agora uma outra proposta. Em uma revista, a propaganda de determinada montadora de veículos apresentava os modelos espalhados pela página e no alto à direita a seguinte frase. A frase está aqui para nós. Sair quando você da rotina vai. Fuja do padrão. Essa é a proposta para você pensar. Agora nós vamos te apresentar algumas questões a respeito dessa ideia que essa revista lançou. E a revista, colocando para você fugir do padrão, o que você entenderia? Não é? Até a oração aqui escrita em cima fugiu do padrão. Viu que interessante? Eles estão querendo dizer o quê? Compre nosso carro, saia daquela mesmice, mais ou menos por aqui o caminho, não foi? Só que agora as questões foram propostas e você vai ler comigo e vai aceitá-las ou não. Vamos ver? Começando, olha, a frase sair quando você da rotina vai, ela não possui elementos que remetam aos aspectos formais da língua portuguesa, daí a sua ininteligibilidade. Você concorda com isso? Você vai aceitar essa fala e você vai negar, porque a frase é legível, ela é sim até compreensível, uma brincadeira. Está dizendo que não possui elementos nenhum da língua. Possui sim os verbos ali, os pronomes. Não podemos aceitar. Vamos ver a número 2. Do ponto de vista comercial, fugir do padrão significa adquirir um veículo da montadora. Sim, é o que ele quer. Saia do seu carro comum e venha para a nossa montadora. Linguisticamente, fugir do padrão quer dizer isso ou daqui, que ele falou mesmo, olha. Ele está querendo que você fuja do padrão. Fugir do padrão é o quê? Usar diferentemente a vida de uma outra maneira. Ele manifesta-se como uma frase que não atende aos padrões de organização sintática da língua portuguesa. E isso você tem que aceitar, porque esta frase está sintaticamente incoerente, errada, digamos, não é? Pela gramática, teria que estar na ordem, ela não está na ordem, então ela não está sintaticamente organizada. Por isso é que ele falou, olha, fuja do padrão. Até o uso da sentença foi propositalmente usada assim, para você perceber que a rotina precisava ser quebrada. Essa oração número 2 aqui, essa situação número 2 está correta, corretíssima. E vamos ver a questão número 3. A frase, sair quando você da rotina vai, está dentro da construção formal da frase em língua portuguesa. Não está dentro da construção formal da língua portuguesa, porque isso é uma brincadeira para chamar a atenção da organização sintática toda descontrolada, para que você também mude a rotina e saia da mesmice, não é? Então aqui nós vamos ficar somente com a número 2.
E por hoje é só. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você possa ter aproveitado e no próximo nós vamos continuar com esse mesmo tópico, com esse mesmo assunto, para você estudar um pouquinho mais de português aqui conosco e melhorar a sua leitura. Um grande abraço e nós nos veremos em nossa próxima aula. Até mais!